Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão, cara. Muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. O Vasco tentando a contratação de um atacante uruguaio que está atuando no futebol argentino. Será que vem? Vindo do Paulo Brax, meu amigo, ó, nada é de se duvidar. O Vasco não consegue contratar ninguém, mano. Janela de transferências aí se aproximando do final e nada do Vasco contratar jogadores, né? O elenco fraquíssimo, se enfraqueceu mais ainda com a saída de alguns jogadores do Vasco e a diretoria do Vasco tá só lá de boa, só assistindo o Campeonato Brasileiro. Claro, obviamente, nenhum desses caras aí torcem pelo Vasco, eles estão acompanhando seus outros times aí na tabela, né? Você vê lá o Luiz Melo felizão com o Flamengo dele, tá brigando na Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Paulo Brax, sei lá que time torce, o Paulo Brax certamente não é o Vasco, porque o que a gente está vendo hoje é um absurdo que esse cidadão está fazendo com o Vasco, e o Vasco segue aí tomando vários nãos na cara, né? Não tem a capacidade de negociar com ninguém. E agora, depois de receber não de todo mundo, o Vasco volta à tona aí no mercado, volta a tentar buscar alguns jogadores. E vamos falar desse jogador uruguaio que o Vasco está tentando aí contratar, vai ter que desembolsar uma boa grana. Também vamos falar aqui da situação do Léo Pelé e do Lucas Piton. Vamos trazer também informações sobre a 777 Partners, que está investindo pesado, não no Vasco, e sim no Genoa. Vamos falar disso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense aí no próximo domingo. Vai jogar em casa, né, em São Januário, sem torcida. O martelo foi batido, o Vasco não conseguiu reverter o efeito suspensivo para mandar essa partida para um outro local com torcida. O STJD negou esse pedido ao Vasco e está mantido aí. O jogo será em São Januário, sem torcida. E para essa partida, o Vasco tinha alguns problemas que deverão ser resolvidos já para esse jogo, né? Na última partida contra o Cruzeiro, o Lucas Piton não atuou devido ao terceiro cartão amarelo. O Léo foi improvisado ali na lateral esquerda e acabou se lesionando, né, cara? Infelizmente o jogador jogou com dores aquela partida, porém ele participou normalmente nesse treino de terça-feira e não deverá ser problema para enfrentar o Atlético Paranaense aí no próximo domingo. Como eu falei do Piton, ele cumpriu suspensão no jogo contra o Cruzeiro também, é outro jogador que estará à disposição do técnico Ramon Dias. A gente não faz a mínima ideia de como o Ramon Dias irá montar esse time do Vasco. Fato é de que um jogador que foi titular no jogo contra o Cruzeiro, muito possivelmente não deverá sequer mais vestir a camisa do Vasco, cara, porque a informação que trouxe o jornalista Lucas Pedrosa dá a entender que o zagueiro Maicon já está praticamente saída do Vasco, né? Porque a comissão técnica do Ramon Dias teria ficado extremamente assustada com esse zagueiro, né? Não positivamente, sim pelo lado negativo, né? Um jogador que estava lá encostadão no Santos, sem atuar já há vários meses, e o Paulo Brax entendeu que ele seria um baita reforço, que seria um reforço de peso para o Vasco, trouxe o cara e ainda deu a camisa 4, que já foi do Mauro Galvão, para um jogador qualquer, né? Pra falar a verdade, mano, eu não culpo o Maicon por isso, cara. Ele não tem culpa de nada. O grande culpado disso tudo se chama Paulo Brax, que está fazendo um trabalho ridículo. Ele que trouxe Matheus Cocão, trouxe Carabarral, Juan Cruz, o próprio Maicon pro Vasco, trouxe o Serginho, que a gente ainda precisa de mais tempo para avaliar melhor esse jogador. Mas esses outros que já estavam aqui atuando no Brasil, com certeza são todos refugos, né, cara? Infelizmente, a diretoria do Vasco vem cometendo aí graves erros que vão rebaixar o Vasco. Esse elenco aí não consegue sustentar o Vasco na elite do futebol. E o mercado da bola tá indo embora, né? A janela de transferências está se encerrando aí. Daqui a alguns dias se encerra e o Vasco não vai ter condições de contratar mais ninguém, exceto quando estiver lá na segunda divisão. Contratar lá em novembro e dezembro para a temporada do ano que vem, quando o Vasco estiver novamente na Série B. O torcedor vascaíno não aguenta mais tanto sofrimento, o torcedor não consegue entender o porquê do Paulo Brax ainda estar trabalhando no Vasco e principalmente também o CEO do Vasco, Luiz Melo. Esses dois caras não fazem o menor sentido ainda estar trabalhando no Vasco. A 777 Partners não tá nem aí pro Vasco, cara. Os caras estão cagando pro Vasco. Eles estão investindo pesado lá no Genoa, estão trazendo o Reteg, jogador muito promissor lá no futebol argentino, que se naturalizou italiano. Vai pro Genoa, o Genoa vai pagar cerca de 80 milhões de reais, um negócio assim, para contratar esse jogador. E isso vem causando um grande alvoroço aí nos torcedores, porque os caras estão investindo lá no Genoa, mas não estão investindo no Vasco, né? Investiram só no início do ano, mas não pagaram absolutamente ninguém. Estão devendo aí o Piton, o Léo Pelé, pode cair no transfer ban da FIFA por dívidas do Manuel Capasso e também com o Pumita Rodrigues. Várias situações aí que estão levando o torcedor a crer que os caras não estão nem aí pro Vasco. Eu defendi sim a SAF, defendi a empresa sim quando o Vasco foi vendido, mas eu esperava que o Vasco estava sendo vendido para uma empresa responsável. Todo mundo esperava isso. Tem muito babaca que vem comentar aí, ah, mas você falou, ah, mas fulano falou, ah, todo mundo
defendeu a SAF, eu não defendi a SAF. Claro que esse cara defendeu a SAF. Mais de 90% dos torcedores defenderam essa empresa aí comprar o Vasco, defenderam a SAF acontecer dentro do clube. E agora que está na merda, que o Vasco está caindo para a segunda divisão, vários torcedores estão querendo tirar o dele da reta, né? Que não tem culpa de nada, que nunca defendeu essa SAF, né? Eu tô vendo muito isso aí. Mas na época lá que o Vasco estava sendo vendido, não tinha isso não, cara. Era todo mundo 777, era todo mundo SAF. E infelizmente o culpado não é você, não sou eu, não é a torcida do Vasco, e sim o presidente Jorge Salgado, que juntamente aí com a sua administração, com a sua diretoria, analisou o mercado e entenderam que a empresa seria a melhor opção para o Vasco, né? Infelizmente, o que a gente está vendo hoje é que eles largaram de mão o Vasco não é nada para 777 Partners, e o Vasco está caindo novamente para a segunda divisão, e vai cair, né? Porque não está trazendo ninguém, esses caras aí não vão conseguir fazer nada para tirar o Vasco da zona do rebaixamento. Lamentável, é meio que um desabafo aqui, porque eu tô de saco cheio, cara. Esperava mais do Vasco nesse mercado da bola, esperava mais nessa janela de transferências, mas infelizmente, como eu falei várias vezes aqui no canal, o Vasco está na mão do Paulo Brax, né, cara? O Paulo Brax que é o responsável para contratar jogadores, e um jogador que ele acabou de trazer, o cara foi apresentado nesse mês com a camisa do Vasco, o treinador já nem quer utilizar o cara, né, mano? É impressionante a incompetência da diretoria do Vasco. Dá nojo ver a cara desse Paulo Brax, dá nojo ver esse Luiz Melo dentro do Vasco, cara. Esse scout da 777 Partners, o scout do Vasco, são um bando de imprestáveis, são um bando de incompetentes que estão fazendo tudo isso aí com o Vasco afundado com 9 pontos na 19ª colocação no Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários aí se você acha que o Vasco tem condições de vencer o Atlético Paranaense no próximo domingo em São Januário. A estreia do treinador Ramon Dias, que não tem culpa de nada, né, cara? Como eu falei no vídeo de ontem, se o Vasco cair para a segunda divisão, não vou culpar aqui, ninguém não tem o direito de culpar o Ramon Dias, porque era o elenco que o Vasco deu na mão do cara. Ele aceitou treinar o Vasco, tá certo? Vai ter a sua culpa por isso, por ter aceitado. Mas, fora isso, cara, ele não tem culpa de nada. O culpado é a diretoria, que deve ter prometido o mundo para ele treinar o Vasco e não vai entregar absolutamente nada. Vai entregar o Matheus Cocão, o Carabarral, o próprio Maicon, vai entregar isso aí pro técnico Ramon Dias se virar. Bom, pessoal, o Vasco está muito perto aí de anunciar oficialmente a contratação do lateral esquerdo Jefferson. A transferência deverá ser por empréstimo com opção de compra, além de uma compensação financeira que o Vasco deverá pagar ao Atlético Goianiense pelo jogador. O Vasco avançou aí nas conversas para contratar esse atleta e o jogador de 26 anos em breve deverá ser anunciado oficialmente. Vale ressaltar que nessa quinta-feira acontecerá mais uma reunião aí com a intenção de selar o negócio e definir os últimos detalhes para o Vasco contratar o jogador, né? Até para trazer um jogador que está na Série B do Atlético Goianiense, o Vasco encontra dificuldades, né? Com certeza, se fosse para um outro clube, esse jogador já estava contratado, já estava até treinando lá hoje no CT. Porém, o Vasco só vai resolver essa situação quinta-feira, né? Complicado. Nem jogador de Série B o Vasco consegue contratar com facilidade. E hoje tivemos aí uma novidade importante trazida pelo canal Atenção Vascaínos, que o Vasco teria feito uma consulta aí à situação do atacante Michael Santos, que está atualmente no Talleres, lá da Argentina. Jogador uruguaio de 30 anos, tem passagens aí por vários clubes aí lá no futebol europeu e está atualmente jogando no futebol argentino, como eu disse, lá no Talleres. Porém, o clube argentino pede muita grana aí pro Vasco comprar o atleta, né? O clube detém cerca de 50% dos direitos econômicos do jogador e o presidente do Talleres teria afirmado que só libera o atacante por 4,5 milhões de dólares, né? Quase o valor que o Vasco vendeu aí o Pedro Raul para o Toluca do México. Ou seja, o Vasco teria que pegar a grana do Pedro Raul e enfiar totalmente nesse centroavante aí pro Vasco contratar ele, né? É um nome que parece ser bem interessante, ele parece que vem sendo bem elogiado lá no futebol argentino. Teve até jornalista aí que cravou que ele era o melhor atacante do futebol argentino, né? Com certeza seria um reforço interessante, mas o valor dele tá muito alto e, na minha opinião, acho que não vale a pena o Vasco gastar praticamente toda a grana do Pedro Raul para contratar esse jogador. E sem falar que o Talleres deve estar por aqui com o Vasco, né? Porque lá no passado, quem não se lembra, né? Do Diego Valois, né, cara? Muito especulado no Vasco, a diretoria do Vasco prometeu uma coisa, tentou ir contratar o jogador, mas não houve negócio, obviamente. Hoje a gente sabe o porquê, porque o Paulo Brax, ele é fraquíssimo, ele é um incompetente de primeira. Vamos aguardar ver se o Vasco vai fechar a contratação desse atacante totalmente desconhecido, né? Tem nome de brasileiro, mas é uruguaio. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações. Tamo junto, forte abraço. E é nóis.